Oi gente, graça e paz! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso sobre o segredo do casamento. Hoje nós estamos entrando na letra A do acrônimo CASADO, a segunda letra A na verdade. Nós já estudamos sobre apreciar o desejo de conquista do marido, apreciar a autoridade, apreciar sua sexualidade e hoje nós vamos entrar na afinidade, na questão da afinidade, de apreciar o desejo do marido de ter uma amizade ombro a ombro. E o que isso significa? Muitas vezes, os homens vão querer que nós os acompanhemos em algumas atividades. Às vezes ele vai estar assistindo TV e ele fala, vem assistir aqui comigo Discovery Channel. Para você que é mulher, talvez isso não é nada interessante, porque ele vai começar a falar sobre os animais, sobre isso, sobre aquilo que você não entende muito bem, e você pensa assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Os homens justamente gostam de ter momentos que tragam experiências. Às vezes nós mulheres gostamos muito mais de conversar e os homens gostam de ter experiências juntos. E o autor cita um desses casos, que o marido queria que a esposa parasse de fazer as outras coisas de casa, os afazeres de casa, para sentar com ele e assistir algum programa de televisão. Só que ela percebeu que no momento do programa de televisão ele não queria conversar. Ele só queria que ela estivesse ali para juntos eles assistirem um programa que às vezes não era nem muito do interesse dela. E toda vez isso causava brigas. Então eles foram conversar com o Emerson, que é o autor do livro Amor e Respeito, e o Emerson pôde explicar assim para ela, olha, o seu marido gosta de ter experiências, ele gosta de ter uma afinidade ombro a ombro, ele gosta que você esteja ao lado dele na realização de algumas atividades, diferente de você que prefere conversar. Então tenha um pouquinho de paciência com ele. Então os homens são diferentes. Eles compartilham as suas experiências ao compartilhar uma atividade. Se você é uma esposa típica, no momento que você estiver ali sentada para assistir a televisão com seu marido, provavelmente você vai ficar assim, gente, mas eu tenho roupa para lavar, eu tenho aquela louça, eu tenho que arrumar isso, eu já tenho que preparar tal coisa. Você vai ficar ali agoniada, se você é como eu, uma esposa típica. Porque você vai pensar assim, eu tô aqui, não tô fazendo nada. Não, na verdade você não está fazendo nada. Na verdade você está ali num momento de afinidade, de amizade com o seu esposo, que é algo extremamente necessário para ele. Você pode estar pensando, mas como que isso constrói um relacionamento? Lembre-se dos óculos azuis, que são diferentes dos nossos óculos cor-de-rosa. E ele cita vários exemplos aqui no livro que eu acho muito interessante, sobre alguns maridos que estão trabalhando ali fora na garagem, arrumando o carro, consertando alguma coisa, e a esposa senta e fica observando. E embora não aconteça nenhum diálogo, a esposa só fica ali, muitos homens falam, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continue que está muito bom. Claro, vocês precisam ser amantes no sentido de ter esse amor, essa paixão, mas não deixar de ter a amizade. Isso é muito importante num relacionamento para o seu marido. E o Emerson cita o exemplo da sua própria esposa. Ele fala que durante um período a esposa era muito sistemática nas questões de organização da casa. Então eles têm 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E ela reclamava sobre a cama que estava desarrumada, sobre restos de comida que ficava na mesa, sobre várias situações ela sempre estava ali reclamando. Numa semana ela decidiu viajar para visitar a mãe dela que morava em outro local e levou a filha. E deixou o Emerson mais os 2 meninos. E aí ela passou uma semana, quando ela voltou, ela perguntou, e aí, como é que foi a semana? Ele disse, ok, foi tudo tranquilo. E aí ela falou, vocês sentiram a minha falta? E aí ele pensou, eu não posso mentir. Olha, nós tivemos um momento maravilhoso. Nós simplesmente comemos onde queríamos comer, arrumamos a cama quando nós queríamos, fazíamos o serviço de casa a hora que nós queríamos. Preciso dizer que nós tivemos esse tempo que foi maravilhoso. Então ela percebeu que, na verdade, ela não tinha feito tanta falta assim e percebeu que ela estava deixando de ser amiga para ser muito mais como uma patroa ou como uma mãe que fica mandando. Ou seja, eles não sentiram falta de toda aquela reclamação e crítica. Isso é importante para nós mulheres, porque às vezes a gente vê tudo desalinhado e a nossa vontade é de ficar falando. A gente precisa se lembrar que precisa rolar esse tipo de amizade, ou seja, não se colocar como mãe do marido, se colocar como amante e se colocar como amiga dele. Eu sei que isso aí é extremamente difícil para nós mulheres, mas é um ponto que a gente precisa pensar.
quando eu estou ausente de casa, é um alívio para todos ou eles sentem a minha falta? E eu quero falar também sobre nós termos paciência de acompanhar os maridos em suas atividades. Às vezes o cara gosta de jogar um futebol, gosta de fazer algum esporte, alguma coisa que você pode estar junto. Alguma coisa que você pode estar junto, esteja. Eu sei que às vezes pelos compromissos da vida, por atividades com os filhos, por N coisas que a gente passa, muitas vezes a gente não se sente motivada, a gente se sente cansada, mas vença a sua desmotivação, vença o seu cansaço e o acompanhe e você verá como isso é importante, como ele vai começar a se abrir melhor com você, como a comunicação vai ser melhor. Então eu falo para você, tente fazer esse teste. Talvez na primeira vez que você for com ele, as coisas ainda não melhorem, vai demorar um tempo. Mas comece a perceber mais isso, comece a acompanhá-lo mais. Não digo que você tem que ir toda vez, mas comece a ter esse olhar de atenção, tentando ser amiga dele, estar com ele ombro a ombro. Porque desde pequeno, o homem ele já tem essa coisa, né? Ele já tem isso dentro dele. Tanto que ele às vezes vai ter aquele amigo de infância que é como um irmão de sangue. E ele pensa que vai conquistar o mundo, que vai vencer batalhas e que esse amigo vai estar com ele a vida toda. Eles têm isso, eles têm esse laço, esse vínculo como irmãos de sangue. Aí ele se casa com você, uma bela princesa. Ele faz a proposta, vocês se casam e ele presume que vocês dois vão estar juntos, porque der e vier, que aquelas batalhas que ele achou que iria conquistar, que isso vai acontecer do seu lado. E que assim como ele teve aqueles amigos ombro a ombro, que você também estará com ele em todos os momentos, acompanhando. No princípio você pode até cooperar, mas depois de algum tempo, com pilhas de louça para lavar, pilhas de roupa para lavar, talvez você não tenha tanto tempo assim. Então isso, na cabeça dele, não funciona muito legal, entende? Porque na cabeça dele, ele teria essa companheira para estar caminhando ombro a ombro. Da mesma forma que às vezes ele precisa fazer um esforço e ele vai aprender sobre isso para estar com você face a face, ou seja, conversando, te ouvindo, você também precisa fazer um esforço para ter essa afinidade com o seu marido ombro a ombro, lado a lado. E eu quero falar agora sobre uma experiência que eu tive com o Caleb, meu filho de 7 anos. Ele me chamou para a gente ir numa loja aqui perto, uma loja de brinquedos. E eu confesso que eu tinha outras coisas para fazer, mas aí eu decidi ir e nós fomos nessa loja. E tudo que nós ficamos fazendo nessa loja é ficar vendo bichos, que ele ama animais. Então ele foi lá para ver os bichos e eu fiquei do lado dele. Não fiquei falando muita coisa, só fiquei escutando ele falar. Então ele falou sobre esse animal, falou sobre o outro, viu o dinossauro, e viu o rinoceronte, viu um monte de animais lá. Começou a falar sobre os animais, me explicar, esse animal é assim, esse animal é assim e tal. E eu ouvindo pacientemente, chegamos em casa, viemos embora a pé mesmo, chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, ele perguntou pra mim, mãe, onde é que tá o pano? Onde é que tá o esfregão e tal? Aí eu falei, tá no lugar lá, expliquei, né? E aí, quando pensa que não, ele tava limpando a sala. E aí eu falei, gente, mas o que acontece? Justamente isso, ele se sentiu extremamente honrado, respeitado pelo fato de eu ter ido fazer uma atividade com ele, estar ali ouvindo o que ele tinha para falar. E quando ele chegou em casa, a maneira que ele tinha de recompensar era servindo e me ajudando no serviço. Então, por isso ele foi do jeitinho dele e limpou lá a sala, passou pano, todo cuidadoso, gente, maior gracinha. Então, assim, eu vi que isso se aplica não só ao esposo, mas se você tem um filho, isso vai se aplicar a ele também. Ele tem vontade que você faça atividades ombro a ombro. Por fim, o autor coloca aqui, seu marido vai valorizar a sua amizade quando olha só, você disser que gosta dele e demonstrar isso. Ele sabe que você o ama, mas é comum ele ficar pensando se você realmente gosta dele. Você aceitar o seu convite para alguma atividade junto, ficando ao lado dele, para assistir, para pescar, para fazer qualquer atividade que seja do interesse dele. Isso vai energizá-lo mais do que você imagina. Você permitir que ele se abra e converse com você quando vocês fazem atividades ombro a ombro. Você o encorajar a passar um tempo sozinho ou com os amigos dele para alguma atividade. Às vezes ele gosta de jogar futebol, às vezes ele gosta de ir caçar, às vezes ele gosta de ir pescar com os amigos. Claro, né, gente? Amigos confiáveis,
né? Pessoas que você sabe que são confiáveis. Mas você permitir que ele passe esse tempo sozinho também. Ele precisa de ter esse momento com amigos. E quando eu falo amigos, tá? Do sexo masculino, quero deixar bem claro. Você não criticar o tempo que ele passa fazendo algumas atividades, como eu tenho falado aqui de jogar bola. Às vezes você critica isso pensando que ele vai passar mais tempo com você. É engano. Isso vai fazer ele se fechar para você. Respeite as amizades dele e assim ele vai sentir muito mais vontade de ter atividades com você ombro a ombro, de passar tempo com você fazendo algumas atividades. Hoje a nossa lição é essa. Eu espero que você tenha gostado da lição e espero que você consiga colocar em prática, mesmo que seja difícil. Tente ser mais observadora, mais atenciosa quanto a isso e eu tenho certeza que você vai ver um progresso no seu casamento. Tchau!